Queridos amigos, companheiros, que Jesus nos abençoe. Que tenhamos uma manhã de muito amparo, enriquecendo os nossos pensamentos, sentimentos, para que possamos iniciar uma semana com trabalho, com silêncio profundo, olhando e sentindo as dificuldades nossas, acima de tudo, para que não sejamos instrumento daqueles espíritos que tantas vezes não nos querem bem. Nós pedimos a todos os nossos irmãos que nesta manhã unamos os pensamentos em Jesus, para que possamos servir a Deus acima de tudo, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O nosso desejo é que sejamos escolhidos para a nossa própria regeneração, nossa própria redenção. Por isso, venho convidá-los a prestar bastante atenção na lição que hoje estamos lendo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidades. Mateus 7, 21 a 23. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Lucas 6, capítulo 46 a 49. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus 5,19. Todos os que conhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe segue os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam o orgulho ao egoísmo, à cupidez e a todas as paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles ao Senhor, Senhor, não profetizamos isto, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenti com os atos o que dizeis com lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor
pela multiplicidade de vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas palavras de Jesus, porque são verdades. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nela. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, que tantas orientações tem nos trazido. Que tenhamos olhos de ver Jesus, para sentir a nossa intimidade, a grandeza profunda do seu Evangelho. E que Deus, na misericórdia infinita, estejamos unidos em pensamento, para que possamos contribuir com o bem-estar do outro a partir da nossa postura de integridade em relação à verdade que nós temos aprendido e defendido. Mestre, olhai pelos irmãos enfermos nos seus lares, nossos amigos, familiares queridos, a quem tanto amamos. Pedimos a Deus que eles sejam amparados e fortalecidos. Ó Jesus, que essa bondade estenda a todos os nossos irmãos que ora passam por suas dores. Amparai aqueles, Jesus, que ainda não compreenderam o seu Evangelho. E aqueles que compreenderam, nós pedimos que eles estejam lúcidos quanto ao seu dever e à sua responsabilidade. Que Deus, nosso Pai, nos envolva nesta manhã de trabalho, de esperança e de muita compreensão. Que assim seja. Queridos amigos, o Evangelho é sempre para nós um roteiro divino, né? Ele é que ilumina o nosso pensamento no convite incessante para que a gente não venha a falar aquilo que não reverbera em nosso pensamento. E nós sabemos, o título é muito expressivo, nem todos os que dizem senhores entrarão no reino dos céus. Nós sabemos que muitos de nós que temos sido agraciados pelo cristianismo redivivo, ou seja, pela doutrina espírita, que nós sejamos fortalecidos em nossa fé, no conhecimento, para que não venhamos a vacilar em tudo aquilo que Jesus tem nos pedido. Lembrando a todos que Kardec disse que reconhece o espírita pela sua transformação moral. Então, nós precisamos pedir muito a Deus. E dentro dessas colocações trazidas por Mateus e Lucas, nós vamos ver que no campo da nossa vida, nessa porta estreita que estamos caminhando, cada um de nós, pela nossa inteligência, devemos caracterizar os nossos atos, nossos compromissos, as nossas atribuições, que nos são próprias, com muita seriedade, com muito amor, para que nós possamos atender o trabalho que o Cristo veio nos ensinar e que nesta reencarnação, ora encarnados, temos um compromisso de sentir que todos nós somos iguais perante o Pai e que por isso mesmo não adianta nós querermos afastar da nossa caminhada, daquilo que foi programado para nós. Se nós todos somos iguais na condição de criaturas de Deus, todos também deveremos identificar
de uma forma harmoniosa tudo aquilo que um e o outro nos oferece. Portanto, em cada fase que nós nos esforçamos para realizar o nosso aprimoramento espiritual, jamais devemos pensar que muitos que caminham, que dizem Senhor, Senhor, que fazem aquela toda apologia com ritual, muitas vezes eles não seguem aquela postura mais íntima que o Mestre vem nos pedir. Nós sabemos que são os cristãos que honram com o exterior. São atos de devoção, mas que glorificam, acima de tudo, o seu orgulho, a sua paixão, a cupidez, tudo aquilo que o externo, o exterior vem nos mostrar, conforme os fariseus. Então, nós vamos percebendo que dia a dia nós podemos sentir a grandeza desse amor, sentir o valor, né, de tudo que nós precisamos sentir, né, dentro do amor do coração em relação aos compromissos que temos assumidos com Jesus. Não são com palavras, não são com atos externos, não são com rituais, não são com cultos externos, mas aquilo que vibra em nosso coração, numa postura de amor, numa postura de fidelidade aos nossos amigos espirituais, a Jesus, a Kardec e ao Espírito de verdade. E quando aqui no Evangelho nos diz, em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, e não ensinamos em teu, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele responderá, não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos que dizeis dos lábios, que calunias o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Aqui nós estamos vendo uma indicação profunda de Jesus, que nós precisamos pensar, que não é com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as coisas externas que muitas vezes temos falado nos lábios, mas caluniamos, falamos mal do outro, e aqui ele fala até das viúvas, que naquela época eram pessoas tão sofridas. Nós precisamos entender, quando falamos que todos somos iguais, é porque esta igualdade é que vai nos mostrar o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Então, nós precisamos entender que quando ele fala, haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não são, meus irmãos, para aqueles que fazem grande alarde, aqueles que falam em bons tons, né? Nós não vamos conseguir dobrar a justiça divina conforme o Evangelho nos está mostrando com os nossos atos externos, ficando horas em posições genuflexas. O caminho para todos nós é o mesmo. Ele caminha ao caminho do amor, da renúncia, da resignação. E ele está aberto para todos nós, porque ele se consolida na lei do amor, da caridade. Essa que é a verdadeira lei que nós precisamos viver para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ver que são eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Nós não podemos hoje achar que uma coisa e amanhã fazer outra. E aqui ele fala assim: eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiaram nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Todos nós que lutarmos pela prática do bem, com as dores da nossa mudança, da nossa renúncia, nós seremos felizes. Pode vir qualquer embate, nós estaremos pronta para servir Jesus, pronta para compreender. E isso é aquilo que ele fala, nós estamos construindo a nossa casa em cima da rocha, onde nós estamos seguros daquilo que estamos fazendo e não naquilo que nós muitas vezes fazemos hoje, falamos hoje e fazemos ao contrário
amanhã. Então, nós precisamos muito nesse sentido trabalhar, né? Trabalhar conosco com a verdade, trazendo a palavra certa, fazendo revelações corretas, sem que nós teríamos é, esse pensamento que somos displicentes, mas que nós esforcemos cada vez mais para que o Evangelho seja em nossa vida esse roteiro luminoso, uma esperança que nós temos de que cada dia nós vamos modificando a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, esses espíritos que estão sempre nas aparências, falando, prometendo, são orações longas, sem nenhuma reflexão, sem nenhum sentimentos. Nós vamos ver que esses companheiros que assim vivem, eles não sabem ouvir o Mestre Divino do seu verbo imortal. Aquele verbo, né, que ele trouxe nas bem-aventuranças em tantos outros momentos. E muitas vezes aqueles que têm uma ideologia voltado ainda por tantas questões do mundo, eles não entendem que o esforço, a renúncia faz parte de todos nós. Então é muito importante que cada um que fica, lembra, todos aqueles que falam muito em Senhor, Senhor, e não fazem o que digo, não são dignos do reino de Deus. É por isso que a pergunta é muito oportuna de Jesus, né? Que nós deveríamos agravar de maneira indelével em todos os templos do nosso pensamento, para que aquilo que os discípulos nos ensinaram, e que nunca se esqueçamos, né? De atender sinceramente as recomendações dos ensinamentos do Cristo. Nenhum que fala Senhor, Senhor está apto a entrar no reino dos céus, mas aquele que trabalha no silêncio das suas modificações, esses sentirão felizes. E esses também terão dentro de si a renovação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. É uma lição que nos convida muito a refletir, tomarmos muito cuidado com tudo aquilo que fazemos, falamos e sentimos. Agradecemos ao nosso Mestre as oportunidades felizes que ele tem nos dado, a Jesus, cada dia mais, por nos ensinar a refletir nos seus ensinamentos, a fim de que não venhamos a perder essas oportunidades tão sublimes que nós temos recebido. E nesta manhã de luz em nossa vida, aquecidos pelo pensamento do Evangelho, nós pedimos aos benfeitores amigos que traga para nós o passe, revigorando as nossas energias, nossas esperanças, a fim de que todos nós possamos, Mestre, sentirmos fortalecidos e amparados. Ó Jesus, que essa vibração alcance aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aqueles que se encontram em dor, nos seus lares, nos hospitais, que todos sejam amparados pela visita amiga dos nossos benfeitores. Jesus, fluidifica as nossas águas, coloque nela, Mestre, as energias que precisamos, que vai renovar as nossas energias mentais e perispirituais. Dai-nos força para vivenciarmos a verdade com serenidade e com a postura condizente com tudo aquilo que nós estamos aprendendo com nosso Mestre Jesus. Queridos amigos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.